Agora vamos para Êxodo, capítulo 3. Por isso que eu cantei aquele livro, que tem a ver com pregação aqui primeiro, tá? Quando vocês acham? Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa usar conforme o Pai a Tua vontade, do Santo Espírito, para que eu passe para lá da igreja o trecho conforme ele é, e a igreja continue sendo edificada agora com a pregação oficial da noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Então, se você puder ficar de pé, se não, pode ficar sentado, tá? Se está com dor na perna, pode ficar sentado. Êxodo capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele até perguntou, né? Vendo o Senhor, verso 4, que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores ou opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, o Sinai. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu,
para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for por obrigação, por mão forte, ou se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. A igreja pode dizer. Então, Moisés aqui, meus irmãos, ele já havia saído do Egito. Mas se você for analisar o contexto, Moisés, a Bíblia fala que ele fugiu da presença de Faraó por ele ter matado o egípcio, né? E ele se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então aqui fala da ida de Moisés do Egito para Midian, onde havia um sacerdote chamado Jetro, né? Aqui ele é chamado até no verso 18 de Reuel, no capítulo 2, né? Então, ele se deparou com as filhas de Jetro, as quais foram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do pai. Então chegaram alguns pastores e as enxotaram dali, trataram elas mal, né? E elas foram enxotadas dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. E aí, né, acontece de Moisés ele ter chegado na terra de Midian, e depois ele também tornou-se marido de Zípora, né, filha de Jetro, sacerdote, que lhe deu 2 filhos, e assim foi a fugida de Moisés, irmão de Ercino, do Egito para Midian. Lá no Egito, Moisés ele foi criado muito bem. Não é? A Bíblia fala que, como foi pregado aqui outro dia, que ele foi criado por quem? Lógico, por sua mãe natural. Mas quem ali controlou a criação de Moisés foi a filha de Faraó, não é? Como está no capítulo 2. Ele foi criado pela sua mãe legítima e depois ele foi trazido à filha de Faraó, como está no verso 10 do capítulo 2. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, o nome Moisés, ele significa o quê? Tirado das águas. Por isso que o nome dele foi Moisés.
Por isso que ela deu esse nome para ele, né? Moisés, tirado das águas. Mas esse é um contexto para os irmãos entenderem aqui essa situação. Então Moisés, que foi bem criado, né? Ali controlado pela filha de Faraó, que tomou ele para ela, foi criado bem. Há quem diga que Moisés, ele seria talvez o próximo Faraó, né? E a gente observa isso na Bíblia, com certeza. Então Moisés, ele tinha tudo para ser próximo Faraó, porque ele foi bem criado. Ele foi criado como um rico, não como um pobre. Embora Moisés tivesse sido criado como foi por sua mãe, mas ele foi criado por sua mãe como ali uma criada da filha de Faraó. Mas ele foi criado, com certeza, com as regalias do Egito, como um menino, creio eu, um menino com toda a estrutura que ele tinha, ou que ele podia ter. Então, a gente observa isso aqui, nessa mensagem. Porém, a Bíblia fala, irmãos, que Moisés, ele matou o egípcio, como está aqui no capítulo 2, né? Ele vendo que um egípcio espancava um hebreu, ele matou o egípcio, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E isso foi descoberto. E não se podia matar um egípcio. Como foi descoberto, no dia seguinte, diz a Bíblia, né? Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, Moisés disse: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Aí Moisés viu que havia sido descoberto o que ele fez. Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, o que eu falo? Ele fugiu do Egito porque ele matou um egípcio que estava espancando, né, um hebreu. E Moisés, ele era o quê? Hebreu, israelita. A gente vê que Moisés, ele tinha o quê? Ele tinha caráter e ele tinha amor pelo seu povo. Porque ele poderia ter pensado assim: eu estou aqui no Egito, né? Eu estou bem, vou me envolver com isso não. É mais um escravo hebreu que vai morrer aí, pronto, acabou. Que eles se virem para lá. Mas não, quando ele viu que o egípcio estava espancando o hebreu, o israelita, ele foi para defender o espancado israelita, matou o egípcio. E por conta disso, esse crime foi descoberto. Faraó tentou matar Moisés e Moisés fugiu para não morrer. Então isso é para a gente analisar o contexto, né? Por que Moisés estava lá em Midian? Já havia se casado com a filha ali, né, de Jetro, Zípora. Ela já havia dado filhos a Moisés. E um belo dia Moisés, diz aqui, não é? Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Monte Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, não se queimava.
Então Moisés, quando viu aquilo, ele pensou assim, disse, consigo mesmo, né? Como está aqui: irei para ver essa maravilha, não é? Para ver essa grande visão. Ele se aproximou para ver, e quando ele se aproximou, quem falou com ele do meio da sarça ardente? O Deus Todo-Poderoso. Olha só, irmãos, ou olhem só, irmãos, né? E o Senhor disse a Moisés: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. O lugar em que você está é terra santa. Então o que é isso, irmãos? O que significa isso? O que significa Deus ter mandado Moisés tirar as sandálias dos pés? Porque aquele lugar em que ele estava pisando era terra santa. Porque a presença de Deus ali fazia daquela terra santa. A presença de Deus. E outra coisa, tirar as sandálias era um costume, por exemplo, de escravos, né? Diante dos senhores, estarem descalços. Havia esse costume também no Egito. As pessoas que iam a templos pagãos, era um costume tirar as sandálias. Então, dado esse costume, Deus disse para ele: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Porque Deus fez daquele lugar um lugar santo. Então, na presença de Deus, irmãos, a gente tem que ter humildade, respeito, reverência. Primeira coisa que o Senhor falou com ele: Moisés, em outras palavras, né? Para aí. Primeiro, tira a sandália dos pés, porque esse lugar é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Deus falou isso para Moisés, o que Moisés fez? Escondeu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Olha só, teve medo de olhar para Deus. Imagina ali o temor que caiu sobre a vida de Moisés, quando Deus se revelou a ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés ficou com medo de olhar para o Senhor, por causa daquela belíssima visão. O temor caiu sobre ele. O que o Senhor disse a Moisés? Que havia visto a aflição do seu povo, sofrendo no Egito, irmão, de assim, por causa da opressão com a qual os egípcios oprimiam Israel. Porque o povo de Israel era o quê? Na terra do Egito, escravo. Mas havia chegado o tempo da libertação. Então Deus, se a gente for analisar aqui, né, como foi lido desde o princípio, por isso Deus falando, ó, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Ele viu a opressão. Deus viu aquela opressão com a qual
Os egípcios oprimiam o povo dele. Então Deus se compadeceu de outra coisa. Havia chegado o tempo que Deus disse que libertaria o seu povo. Desde quando ele fez a promessa a Abraão. Deus não se esquece de nada. Para a gente, às vezes, está demorando um tempo longo. Mas para Deus, não tem demora, não tem nada. Tudo é no tempo dele. Vem agora, Deus disse a Moisés, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí Moisés foi, olha só, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, Moisés. E esse será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Monte Sinai, breve ali. São duas palavras para o mesmo monte, né? Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que lhes direi? O Senhor disse a Moisés, diga a eles, eu sou o que sou. Então essa palavra, irmãos, eu sou o que sou, ela tem alguns significados que eu vou passar para os irmãos. É importante a igreja saber disso, né? Eu sou aquele que existe realmente por si mesmo, não como os falsos deuses que não são e nada podem. Observe bem, eu sou aquele que existe realmente por si mesmo. Deus existe por Ele mesmo, não como os falsos deuses que não são nada e nada podem. Esse é um significado. Deus existe por Ele mesmo. Ele é o Senhor. O outro significado é o seguinte: eu não dou a conhecer o meu nome, porque nenhuma palavra seria capaz de expressar aquilo que sou. Eu não dou a conhecer o meu nome, porque nenhuma palavra pode expressar aquilo que sou. Não é? E outros dizem que o significado é: eu sou aquele que estará sempre com vocês para salvá-los. Esse é até mais de acordo, né? Eu sou aquele que estará sempre com vocês para salvá-los. Então Deus está, o eu sou, pegando essa linha do último significado. Eu sou aquele que estará sempre com vocês para salvá-los. Que coisa! Moisés cheio de dúvidas, né? Meio temeroso ali e tal, porque voltar ao Egito era uma grande missão. Moisés fugiu de lá, tinha todo esse contexto, né? Então, em meio a esse contexto, Deus disse para ele: eu sou o que sou. Eu estou sempre com vocês para salvá-los. Quem salva a gente? Deus. A mulher subiu no ponto aí, tudo vai subir. Eu não subi, não. Eu subi, eu estou em pé. Então, exatamente. Então, Deus, Ele é aquele que sempre está conosco para nos salvar. Nos salvar de quem? Chuva de tudo. Das armadilhas, dos problemas, dos inimigos, das adversidades. Então Deus, sabendo que o coração de Moisés estava
indeciso, meio temeroso, Deus encorajou Moisés, porque não foi fácil, né? Não foi fácil para ele. Disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, verso 15: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Ou seja, Deus é o Deus da visitação, nada escapa da sua visão, Ele vê tudo o que acontece. Então, Ele estava vendo que o povo dele estava sendo escravizado e sofrendo no Egito, e já clamando, e o clamor do povo de Israel chegou até Deus. E Deus ouviu, e nesse sentido, quando a Bíblia fala que Deus ouviu, é porque Deus, Ele agiria como Ele agiu. Então, ouvir de Deus nesse sentido não é um ouvir por ouvir, é no seguinte sentido: quando nós clamamos a Deus e Deus nos ouve, é porque Ele vai agir para nos abençoar ao nosso favor, para que em nome de Jesus Cristo o inimigo não tenha vantagem sobre a nossa vida, ou qualquer inimigo espiritual ou físico. Deus está vendo o que nós estamos passando. Às vezes eu não sei o que o irmão Gersinho está passando, o que a irmã Dulce está passando, e também os demais. Mas Deus, que é o Deus da visitação, é o Deus que vê todas as coisas. Glória a Deus. Então Ele viu e disse, verso 17: portanto disse eu, o Senhor dizendo: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirar vocês de uma terra de escravidão e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, Ele disse. Então, quando Deus Ele quer tirar a pessoa do sofrimento, tem essa aplicação para a nossa vida também, obviamente. Quando Ele quer tirar a pessoa de um eventual sofrimento que ela esteja passando, quando Ele quer fazer isso, tem esse propósito, Ele tira e leva a pessoa para um lugar de paz e bênção, como Ele quis fazer, e não somente quis, Ele fez. Porque quando Deus quer fazer algo, ninguém pede. Ninguém pede, exatamente. É essa a palavra correta, manda ligada aí. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então Deus disse que sabia que mesmo assim Faraó não liberaria o povo. Deus já sabia, né? Ele liberaria depois que o Senhor ferisse o Egito com as pragas, e principalmente com a 10ª praga, onde Deus matou os primogênitos, tanto de seres humanos quanto de animais. Nós sabemos disso. Aí sim Faraó deixou o povo ir. Então aqui Deus disse que Ele sabia que Faraó só libertaria o povo, ou só deixaria o povo ir, porque quem libertou foi o Senhor, né? Depois que Deus ferisse a terra do Egito. Certo? E aí, irmãos, quando a gente vai para o capítulo 4, não é? O que Deus disse a Moisés? Aí Moisés ficou, irmãos,
meio que ali naquela, achando que o povo ia resistir ele, não ia acreditar nele, né? E ele disse ao Senhor: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Porque Moisés sabia que o povo de Israel era um povo difícil. Aí o Senhor disse a ele: que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés: um bordão, ou um cajado, como está na placa, né? Então lhe disse, verso 13 do capítulo 4 de Êxodo: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, em cajado, né? Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão agora no peito. Ele o fez. E quando ele tirou a mão, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles, verso 8, te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, verso 9, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Aí Moisés continuou, meio que assim, Senhor, né, querendo sair fora, querendo escorregar, porque a missão era uma missão brava, a coisa não era assim simples, não, era espinhosa, era árdua. Então é natural da pessoa querer fugir de qualquer. Se tem pessoa hoje que foge até de uma missão evangelística normal na cidade, onde não há nada, só para a igreja imaginar. Quanto mais uma missão grande como essa. Então o ser humano, ele tem a tendência de fugir do chamado de Deus. E debaixo de chuva. Isso aí. E aí, olha só o que o Senhor disse. Mas antes de falar o que o Senhor disse, Moisés disse: verso 10: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui não é gagueira não, irmãos. Penso eu, né? Penso eu. Aqui é Moisés falando que ele tinha dificuldade com as palavras. Uma, que ele passou, né, 40 anos fora do Egito. Ele saiu, ele tinha 40. Aqui ele já tinha 80. Né? Então, ele perdeu um pouco daquela fala. Só que tem um detalhe aqui no verso 10. Ele disse que ele não era eloquente, nem outrora e nem depois que o Senhor falou. Quer dizer, ele tinha uma certa dificuldade com as palavras. Nem antes e nem depois que o Senhor falou. Ele não tinha essa eloquência, essa fluência nas palavras, né? Dá a entender. Aí o Senhor respondeu a Moisés: quem fez, verso 11, dias do 4, a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? O que isso quer dizer? O que o Senhor queria dizer a Moisés com isso? Moisés, eu tenho autoridade, eu sou criador,
Eu é que fiz o ser humano, a boca do ser humano, não é? O mudo, o surdo, o que vê, o cego, sou eu, dando a entender que ele está, né, no controle de tudo, dizendo a Moisés: esse aí não vai ser o problema não, Moisés. Mas ainda assim, no verso 12 ele disse: ó, vai pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Verso 13: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Senhor, envie outro, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Aí Deus ficou bravo naquele momento aí. Bravo, né? Então o Senhor disse a ele: não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao seu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então Deus disse que Arão sairia ao encontro de Moisés. E ele te vendo se alegrará em seu coração. E Moisés, Arão vai te ser por boca, e você vai ser a ele por Deus. Olha só, em outras palavras, Deus encurralou Moisés e não tem como você sair dessa não, cara. Você vai ter que ir, não é? Mas é para a gente ver, irmãos, como o ser humano tem a tendência de sair daquilo que é difícil. Mas Deus é quem fez o homem. Aqui nós aprendemos que, de toda forma que Moisés ele tentou, irmão, sair do chamado, Deus proveu algo ali. Deus proveu para ele o necessário. Isso significa que Deus, ele conhece as necessidades do nosso chamado. Quem nos chamou também foi Ele. Isso aqui se aplica dessa forma. Isso é passado para a igreja dessa forma. O Deus de Moisés é o nosso Deus também? Sim. Mudou? Não, ele não muda. O homem às vezes muda, Deus não. Então, assim como ele foi com Moisés, ele é com todo aquele que ouve o chamado e obedece. E olha que Moisés já tinha 80 anos. Com 40 ele saiu do Egito, 40 em Midian, constituiu família. Com 80 anos Deus chamou o homem. Em outras palavras, tem uma missão para ti, meu servo. Ele tentou sair, mas não teve. Sabe por quê? De acordo com a Bíblia, Moisés queria ficar lá, não é? Como diz o trecho aqui, que ele estava levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou um monte de Deus Horebe. Ou seja, ele queria ficar, irmão, assim, pastoreando as ovelhas. Já estava na certa idade, já havia casado, constituído família. Deixa eu ficar quietinho. Não que não tenha a hora da pessoa ficar quieta na vida. Tem, mas nesse caso, quando Deus tem um chamado, aí é urgente. Aí não tem velhice, aí não tem família,
não tem nada e nem pode ter nada mais importante do que o chamado de Deus, porque quando Deus chama, é porque Ele tem uma missão, e a missão de Deus é mais importante do que a família, do que a idade, do que qualquer problema. Se Deus chamou, Ele vai providenciar aquilo que é necessário para nós. Não precisa a pessoa pensar como Moisés, de repente a pessoa pensa assim, eu já estou uma pessoa velha, não posso por causa disso, daquilo. A pessoa está olhando ali segundo o homem, mas Deus vê lá na frente e já sabe o que vai acontecer. Moisés se vendo um impotente, um incapaz, e Deus já vendo ele lá na terra do Egito, usando ele para fazer sinais e prodígios na terra do Egito, para libertar o seu povo. Ele se vendo como impotente, e Deus já vendo ele lá na frente, na terra do Egito, sendo usado para libertar o seu povo. Olha só como às vezes o ser humano vê de uma forma reduzida com relação ao propósito de Deus. E aí, irmãos, tem um outro detalhe aqui importantíssimo que eu vejo nesse trecho. Continuando aqui, eu já vou encerrar. Aí fala aqui no final do capítulo 4 da volta de Moisés para o Egito. Ele teve que ir como Deus mandou ele, né? Aí o Senhor, sabendo que Moisés estava meio temeroso, ele disse a Moisés, porque Deus conhece os temores do nosso coração. Se eu disser aqui que a gente não tem medo, a gente tem medo. Só que a gente não tem mais medo do que coragem. E o crente tem que ter mais coragem do que medo. Você fala isso, né? Então Deus, sabendo que Moisés está preocupado porque aquela história de ter matado o egípcio e tal, aí Deus falou com ele aqui, capítulo 4, vai, torna, verso 19, para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Aqueles que queriam te matar já morreram. Pode voltar. Esse problema aí, se é esse o seu receio, o seu medo, isso aí acabou. E Deus também não colocaria Moisés numa furada, não ia mandar ele para uma morte, né? Tem que entender isso também, né? Tomou Moisés a sua mulher e os seus filhos e fê-los montar um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão um bordão de Deus, o cajado de Deus, né? Disse, versículo 21, capítulo 4, o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho e teu primogênito. Isso aconteceu. Mas aqui tem um detalhe interessante, que fala no verso 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Deus encontrou Moisés e quis matar Moisés. Por que será? Mesmo Deus que o chamou, que o levantou, que o enviou ao Egito, quis matar por quê? Vamos continuar. Verso 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Porque provavelmente, irmãos, Moisés não quis circuncidar o seu filho. Por isso Deus o quis matar. Porque a circuncisão era praticamente um mandamento. Todo hebreu tinha que circuncidar. O menino hebreu, ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia após o nascimento. Ao 8º dia, depois de ter nascido, ao 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. Aquela operação que era feita no penizinho da criança, onde a pele, era cortada. A
pele que cobre a ponta do órgão sexual, né? Era cortada. Então, essa cirurgia, ela era chamada de circuncisão. Nós conhecemos ela como circuncisão. E Moisés, por algum motivo, né, não quis matar, ou vou dizer matar, né? Não quis circuncidar o seu filho. E aí o Senhor, sim, quis matar por isso. Aí a mulher de Moisés, para evitar que Deus matasse Moisés, circuncidou o filho dela e tocou com o órgãozinho sexual da criança os pés de Moisés e disse para Moisés, a mulher dele: tu és para mim esposo sanguinário. A Bíblia não fala muita coisa, mas ela está aqui. Então olha só, igreja, Deus quis matar Moisés porque Moisés não quis naquele momento circuncidar seu filho. Que quem tenta com Deus não se brinca. Até Moisés ali, Deus o encontrou e o quis matar. Mas não matou porque, né, a mulher, vendo ali a ira de Deus sobre Moisés, temeu a morte do marido, e ela mesma, a mulher de Moisés, mãe de seu filho, circuncidou a criança. Situação, né? E aí depois a gente vê ele encontrando com Arão, né? E eles se juntaram ali os dois, né? E foram para a missão, para a missão a qual o Senhor disse, né? E ele encontrando ali, o beijou e tal, o irmão, etc. Mas eu quero finalizar aqui com um versículo do capítulo 5. Quando Moisés e Arão foram falar a Faraó disse assim, no verso 2 do capítulo 5: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Não conheço esse Deus, não, mas você está falando sobre ele, não? Ou o que vocês estão dizendo? Não conheço ele, nem tampouco deixarei ir o seu povo. Não é? Então Moisés, você vai ver que ele estava, Deus ainda providenciou Arão para falar com eles, mas lá no capítulo 8 ali, você vai ver no 9, Moisés mesmo já falando a Faraó. Então, se a pessoa tem algum temor, alguma preocupação, que acha que vai ser o grande obstáculo, e depois aquilo naturalmente vai ser resolvido. A gente observa isso. No capítulo 8, no capítulo 9, você vê que Moisés depois estava tão preocupado em falar a Faraó, que ele tinha dificuldade com as palavras, ele mesmo depois começou a falar. Mas aqui, o que Faraó disse? Que não conhecia Deus, nem deixaria o povo do Senhor ir. Adiantou ele dizer que não deixaria o povo ir? Sabe por que ele obedeceu? Porque Deus feriu ele e a terra dele. Deus humilhou o Faraó no Egito para que eles entendessem que só Deus é Deus e que os deuses do Egito, que não eram nada e não puderam fazer nada, realmente nada eram. Porque se fosse, irmão, assim, alguma coisa, eles teriam feito alguma coisa para salvar o Egito e o Faraó. Fizeram? Não. Por quê? Porque nada era. Só Deus é o Senhor. Amém? Se coloque nos seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, a todos presentes e ausentes, eu os abençoo com teu amor, com a graça do Filho, da sua doce consolação e do Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, no final de domingo consolado, encorajado, consolado, meu Pai, encorajado e animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, no ânimo do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Que as palmas louve a Deus, aleluia.
para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de